Muito bem, pessoal. A esteatose hepática é a designação do problema da infiltração gordurosa no fígado. O fígado tem uma função no nosso organismo que é incrível. São mais de 3.000 ações metafísicas que o fígado faz no nosso organismo. São milhares de ações metabólicas que ele faz. Ele processa, metaboliza, cria proteína, armazena açúcar, processa a gordura, enfim, o fígado é assim. E talvez ele seja um dos órgãos mais maltratados por nós. Talvez estejamos maltratando o nosso fígado todos os dias porque ele é responsável por limpar o nosso organismo. Não limpar no sentido de jogar fora as coisas, também joga fora. Mas vou dar um exemplo. Quando você toma um medicamento, esse medicamento tem que passar pelo fígado. Qualquer coisa que você coma e se intoxica também tem que passar pelo fígado. Você bebeu álcool, vai passar pelo fígado. Você fumou, vai passar pelo fígado. Então, tudo que você coloca no seu organismo automaticamente tem a ver com o seu fígado. Seu fígado vai participar de alguma forma desse processo. O fígado armazena, e uma das funções dele é armazenar energia na forma de açúcar. Ele não processa o açúcar. Ele não é um processador de açúcar, mas ele é um armazenador de açúcar dentro das suas células e consegue guardar moléculas de carboidrato. O que pode fazer o meu fígado ficar gordo? Eu tenho que começar a produzir uma gordura de reserva muito grande, que é chamada de gordura visceral. Essa gordura visceral ela fica acumulada na região do nosso abdômen, nas nossas vísceras. Então, no meu organismo, eu posso ter uma gordura subcutânea, que é a gordura que está abaixo da pele, que é a nossa gordura de proteção. E aí eu começo a ter uma gordura visceral que está em volta do meu rim, em volta do meu coração, em volta do meu fígado, e ela está grudada nas estruturas do meu corpo. A gordura visceral é muito ruim. É a gordura que fica no fígado, também é uma gordura visceral. Então começa a perceber, porque se você olhar o excesso de açúcar no sangue, ele tem que ser armazenado em algum lugar, e ele não pode ficar solto, certo? E aí, o que o organismo faz para te proteger desse açúcar solto? Presta atenção. Primeira coisa, vem a insulina. A insulina, lembra que foi produzida lá no nosso pâncreas. Coloca o açúcar dentro das células, certo? Só que as células estão no limite para armazenar esse açúcar. Quando chega nesse limite, você está consumindo tanto açúcar, tanto açúcar, tanto açúcar. E o açúcar que eu estou falando é farinha branca, bolacha, biscoito, macarrão, pão, bolo, são todas essas coisas. A batatinha que você comeu, a tapioca que você comeu, o pão de queijo que você comeu, tudo isso é carboidrato e que vai virar açúcar. Você está colocando tanto açúcar dentro da sua corrente sanguínea e chega uma hora que as células não aguentam mais, aí elas fecham. Elas não permitem mais que a insulina coloque o açúcar dentro delas. Esse estado é chamado de resistência insulínica. E quando essa resistência insulínica começa, você vai entrar no estado diabético. Esse excesso de açúcar, que agora não pode entrar nas suas células, também não pode ficar solto, porque ele estraga o seu organismo. Então pode causar neuropatia e você começa a ter dor na sola dos pés, começa a ter dor nas mãos, pode causar rinopatia diabética e você começa a perder a visão, pode causar catarata diabética e você perde a visão, pode causar nefropatia e você começa a perder a função do rim e assim por diante. O organismo fala assim, pelo amor de Deus, tem que tirar esse açúcar daqui de qualquer jeito. E qual que é o jeito que ele faz? Ele manda açúcar para o fígado na forma de glicogênio, que é aquela molécula grandona, aquele amontoado de glicose que nós vimos aqui. Só que o fígado consegue armazenar até 30% do peso dele na forma de glicogênio. Sim. E depois disso? Depois disso não dá mais. Não cabe mais o glicogênio no fígado. Qual é a segunda fase de armazenamento dessa energia? É pegar esse açúcar e transformar em triglicerídeos. E esse triglicerídeo vai armazenando na forma de gordura. Ele vai engordurar todo o seu corpo. Então você começa a entrar no processo de obesidade. Começa a juntar gordura na sua cintura, na parte abdominal, quando eu falei, o seu diâmetro também começa a aumentar. O primeiro órgão a se encher de gordura é o próprio fígado. Então ele começa a infiltrar na estrutura dele e ele vai se adaptando para guardar gordura em vez de guardar açúcar. Ele está guardando gordura. E ele começa a inchar, começa a crescer. Ele pode aumentar de volume e ficar repleto de gordura. E essa é a parte que vai causar
muita ruptura de células hepáticas. Nesse estado em que ele está numa esteatose hepática, quando você faz ultrassom médico, falar nível 1 está começando, nível 2 está avançado, 3 está grave, 4 muito grave, porque chega num ponto que o fígado não aguenta e ele entra em colapso e começa a perder a capacidade de funcionar.